Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio. Eu presto serviço de montagem de PC, manutenção preventiva, limpeza das peças, formatação. Se você tem interesse em algum desses serviços, você pode acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu senti a necessidade de criar uma série de vídeos mostrando passo a passo de como utilizar um computador da forma mais correta possível, do zero, e o primeiro passo, no caso, é instalar o sistema operacional. E junto dessa série eu estou gravando um curso preparatório para você entender qual é a melhor forma de usar o Windows, alguns macetes que eu, como técnico, já há alguns anos fui aprendendo ao longo do tempo, e também eu vou mostrar como funciona toda a lógica por trás de um PC, como você escolhe as peças para montar um computador, seja para o uso diário ou focando em alta performance para jogos ou para trabalhos específicos, modelagem 3D, enfim, edição de vídeo, audiovisual. Então tudo isso vai estar inserido nesse mini curso que eu vou estar produzindo juntamente com a postagem dessa série de vídeos. E se você ficar interessado, assim que eu disponibilizar o curso, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário de todos os vídeos dessa playlist que eu vou criar aqui no canal. E como essa série de vídeos, né, essa playlist que eu estou criando aqui no canal é focada também para pessoas que vão começar a utilizar um computador agora, para pessoas que nunca tiveram um computador por algum motivo, ou até mesmo para os jovens que estão iniciando a jornada da vida e tiveram contato com o computador pela primeira vez. Então, caso você seja alguém mais experiente, você vai perceber muita coisa que eu vou mostrar nesses primeiros vídeos, você já pode ter visto ou até mesmo saiba. E a princípio vocês vão precisar de um pendrive, tá? Um pendrivezinho que eu vou deixar alguns links aqui de pendrives que eu uso. Vocês vão perceber que durante o vídeo o pendrive mudou de 8 GB para 16, porque eu percebi que a última ISO do Windows que você baixa no site da Microsoft agora em julho de 2026 está com quase 8 GB de tamanho, e um pendrive de 8 GB não suporta mais fazer esse procedimento. Então eu estou usando um de 16 GB aqui. Se focar para vocês verem, é um da Multilaser também. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado algumas opções. Então, só reiterando, o pendrive necessário para fazer esse procedimento tem que ser de pelo menos 16 GB, tá? E agora eu vou colocar ele aqui na máquina. É um pendrive tipo USB normal, né? É USB-A que a gente fala. E aí eu vou plugar ele aqui na máquina e vocês vão ver que quando o Windows fizer a leitura, ele vai aparecer com essa notificação. E assim que você colocar o pendrive que você vai usar para formatação no computador que você está usando aí, é interessante você vir aqui na pastinha do Windows, né, do explorador de arquivos, e aí o meu já está aqui já pré-pronto, mas é interessante você clicar com o botão direito do mouse também, ou se for no notebook você geralmente usa os dois dedos ao mesmo tempo, né, para poder abrir as opções aqui, e aí clique em formatar e deixa em FAT32. Se tiver em outro formato você muda, se tiver em NTFS, por exemplo, você muda para FAT32, que é o padrão, como já tá falando aqui, e aí você só clica em iniciar. Ele vai avisar que vai apagar tudo que tá no pendrive, então se tiver algum arquivo importante é melhor você transferir para outro lugar, e aí você dá ok e só aguarda. É importante também nessa etapa você não mexer em nada do computador, não abrir alguma guia nem nada, para que o Windows ele não corrompa o seu pendrive, porque isso pode acontecer. Então aqui é só aguardar um instante que ele vai falar que foi completo, e aí sim, ele já tá pronto pra gente dar seguimento na criação do pendrive com o Windows. E aí a gente vai clicar nessa pastinha amarela que vai dar acesso aos diretórios do Windows, né, que a gente fala. O que é um diretório do Windows? É basicamente as pastas onde ficam armazenados todos os arquivos que você baixar, aí vão ficar aqui na pasta de downloads. Se você usa o computador para estudar ou para trabalhar, você pode armazenar os documentos principais que você está utilizando aqui. Imagens para você guardar foto, músicas e vídeos são vídeos, é autoexplicativo. Mas de novo, para quem está começando a utilizar um computador agora, essa é a matriz do uso do sistema Windows, são esses diretórios, e a área de trabalho, que é onde vão ficar basicamente os atalhos dos aplicativos que você vai utilizar na sua máquina. E acessando o diretório que o Windows chama de este computador normalmente, né, nas últimas versões, tem aqui o disco local C, que é basicamente o nome que o Windows dá para o dispositivo que você vai instalar ele, seja no seu HD ou no seu SSD. Eu espero que seja no SSD. Aqui dentro do Google vocês vão digitar as palavras Windows ISO Download. E aí, geralmente o primeiro que aparecer aqui já é o certo, mas a gente quer o Windows 11. Então, se aparecer, provavelmente vai. Já clica na opção do Windows 11 e vocês vão ser direcionados para essa tela
aqui que é do site oficial da Microsoft, que é a empresa que disponibiliza o Windows, e aqui ele vai dar algumas opções pra gente. A gente vai baixar um disco ISO para o dispositivo. E esse x64 é basicamente a compatibilidade que o seu hardware, né, vai ter com o sistema. Antigamente, aqui a Microsoft disponibilizava você baixar a versão tanto de 32 quanto de 64 bits, só que agora com o Windows 11 só permite baixar a versão de 64 bits. E para você ter certeza que o computador é 64 bits, você vai aqui na pastinha amarela do Windows, vai na opção do Este Computador e aí com o botão direito do seu mouse você clica uma vez, vai em Propriedades e aqui vai aparecer as configurações do computador, etc. E aqui vai estar sistema operacional de 64 bits. E no caso do Windows 11 ele só aceita computadores com 64 bits. Se você está vendo aqui 32 bits, provavelmente a sua máquina está rodando a versão 10 do Windows, né? O Windows 10. Contando que a sua máquina seja 64 bits, você vai clicar na opção de Windows 11 várias edições e baixar agora. Aí ele vai pedir para você escolher um idioma, vai baixando até você achar o português Brasil, que fica geralmente no finalzinho, e confirma que ele vai carregar, e aí vai aparecer aqui, e aí você clica em baixar 64 bits. Tá baixando aqui agora, e aí é só aguardar, geralmente aparece o tempo que vai demorar, isso varia de acordo com a sua rede, né, com a sua internet. Pronto, aqui já baixou, aí indo na pastinha amarela e clicando em Downloads, vocês vão ver esse arquivo aqui, o Win11, 25H2, Brasília em português, aquela coisa toda. Agora, você pode, aqui nessa barra, digita o site do Google de novo, dá um Enter e digita Rufus. Já vai aparecer aqui, se aparecer você só dá uma setinha para baixo e dá um Enter. E aí, crie drivers USB inicializáveis, só clicar uma vez que vai acessar o site. E aqui geralmente você vai nessa última opção, com a versão de 64 bits, né, daquela coisa que a gente já falou. E aqui você pode clicar tanto na pastinha para ir lá na parte dos downloads, e aqui você dá um clique duplo, né, clica duas vezes e aceita. Aí vai perguntar se você quer que ele procure atualizações, coloca não, eu geralmente coloco não. E aqui, ó, olha que interessante, o Rufus ele já identifica aquele pendrive que a gente plugou aqui, que aparece na aba do Este Computador. E aqui só vai aparecer essa opção, porque só tem um pendrive. Aí a gente vai clicar em selecionar e a gente vai clicar em downloads e clica uma vez aqui, só uma vez, ou duas mesmo, que aí ele já puxa aqui, ou então você clica só uma vez aqui e em abrir. E aqui o sistema de particionamento, no caso do Windows 11, é melhor deixar em GPT mesmo. É um sistema de particionamento um pouco mais atualizado do que o MBR. E aqui, NTFS, normalmente quando você selecionar a mídia do Windows 11, ele já vai criar uma pré-configuração aqui que normalmente a gente não altera. Aqui tá o UEFI, então tá certinho. Esse UEFI é um sistema que a gente configura lá na BIOS, né, que é o sistema da placa-mãe do nosso computador. E computadores antigos, alguns já são compatíveis com o EFI, então muito provavelmente o computador que você utiliza já é compatível. Se caso você não esteja conseguindo iniciar o pendrive depois que você fizer o procedimento, provavelmente você vai ter que mudar isso lá na BIOS, e aí varia de computador para computador. Para você descobrir, é interessante você saber o modelo da sua placa-mãe ou do seu notebook. Se for um notebook, você digita o modelo do seu notebook ou no ChatGPT, alguma inteligência artificial, ou até mesmo no YouTube. Ou se for um computador de mesa, um desktop, você pode usar um programinha chamado CPU-Z, que mostra o nome das peças do computador para você. E aí você precisa como mudar a configuração que pode estar em Legacy para o EFI. E para quem nunca usou o CPU-Z, eu vou mostrar para vocês. Entrando aqui pelo navegador, acessa o site do Google e digita CPU-Z, dá um Enter. O site oficial costuma ser esse CPU ID aqui, né? CPU ID. Dá um clique para entrar no site. E aqui, o que eu costumo fazer normalmente é baixar o setup. Aí é só clicar nesse close aqui, que ele vai para outra página. Clique em Download Now. E aí ele vai começar a baixar. E assim que ele terminar de baixar, é só clicar em abrir o arquivo e aceitar aqui. Ele é bem rápido de instalar, porque ele é bem leve, basicamente. Então, deixa ele instalar aí. Eu geralmente não coloco esse tipo de aplicativo no desktop, então vocês viram que eu tirei ali a opção de adicionar na área de trabalho, né? Isso também não quero, pode tirar, senão ele vai abrir um arquivo de texto quando você apertar em finalizar.
E aí pode ser que na primeira vez que você pesquisa ele não apareça. Aqui já apareceu, então vamos acessar. E ele basicamente vai puxar toda a informação de hardware que tem na sua máquina, tá? Já puxou aqui qual é o processador. Se você tiver num desktop, num computador de mesa, vai aparecer o nome da sua placa-mãe por aqui, B450, B550, X77, X99, vai aparecer por aqui. Aí tem a quantidade de memória instalada, né, DDR4 16 GB. Aí o Graphics que é a placa de vídeo dedicada ou a placa de vídeo que é integrada ao processador, normalmente aparece aqui nessa opção de Graphics. E basicamente esse aplicativo vai te ajudar a descobrir principalmente o nome da placa-mãe do computador, principalmente se for desktop, né, se for computador de mesa. Se for notebook, é só você pesquisar o número de série do notebook que fica embaixo dele. Você pesquisa no Google e coloca o nome da marca na frente, Asus, Acer, aí já vai aparecer para você poder saber como entrar na BIOS e manipular as informações de acordo com o que você for fazer. Aqui, sistema de arquivos NTFS padrão, e tudo certinho aqui. Se você viu que é a imagem que você baixou, esquema de partição GPT, o EFI, sistema de arquivos NTFS. Com tudo pronto, a gente vai clicar em iniciar. Ele vai dar algumas opções aqui pra gente interessantes, tá? Se você não tem certeza se a sua placa-mãe vai ter ou não o chip do TPM, que se for uma X99, algum kitzinho, pode ser que não tenha, então você deixa essa opção aqui de desativar a exigência de TPM 2.0 ativado, você pode deixar. Conta da Microsoft, isso daqui normalmente não está funcionando, tá? Você pode deixar ativado se você quiser, mas pode ser que você seja obrigado no processo de instalação do Windows a logar com uma conta Microsoft, mas tem uma forma de burlar isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui você pode deixar as duas ativadas, mas caso você tenha uma máquina que você saiba que tenha o chip do TPM 2.0, um PC mais atualizado e tudo mais, você pode remover aqui e apertar em OK do mesmo jeito. Pode remover as duas se você também for usar uma conta Microsoft, mas nesse caso eu vou deixar aqui. E agora ele vai avisar que tudo que estiver no pendrive vai ser excluído. Então, se é um pendrive que você tem arquivos importantes, é bom você guardar eles em outro lugar. E agora vai começar a criar, né, o Rufus vai começar a criar todo o processo que vai possibilitar que o pendrive seja utilizado para poder instalar o Windows em máquinas compatíveis. Então é muito importante que nesse processo você não use tanto a máquina, tá? Evite utilizar ela, faça isso no momento que a máquina não vai ser utilizada. E também, aproveitando, dá uma olhada na parte de energia, escreve aqui energia, clique em Enter e como é notebook vai aparecer mais opções, mas se tiver a opção desligar em 5 minutos ou suspender em 5 minutos, clica aqui, coloque em nunca e salva as alterações, porque aí também atrapalha o processo do Rufus, que o Windows fica apagando a tela toda hora. Então é importante fazer isso e agora é só aguardar o pendrive ser criado. Quando finalizar, vai aparecer esse pronto em verde e aqui você só fecha. E aí aqui vai aparecer que foi utilizado uma certa quantidade, né? Eu tive que mudar aqui pro de 16 GB porque a última ISO disponível no site da Microsoft tem quase 8 GB e aí não suporta mais utilizar um pendrive somente de 8 GB. As coisas estão ficando mais complexas e não à toa que eu estou usando o Linux como sistema operacional principal, mas isso é assunto para outro vídeo. E agora, só para vocês terem uma noção, eu vou tirar ele aqui e quando eu colocar ele de volta, provavelmente ele já vai atualizar com a carinha ali do pendrive aqui. Ele aparece dessa forma, que geralmente é a forma que aparece quando você faz pelo Rufus. E agora a gente vai partir para a instalação do sistema. E uma dica que pode te ajudar, principalmente se você for fazer a formatação em um notebook, geralmente computador de mesa, desktop, é difícil ter esse problema, apesar de que se uma chave do Windows já havia sido cadastrada, ela pode estar gravada na BIOS, então pode ser que quando você for fazer a formatação, não apareça as opções de versão de Windows para você instalar. Não vai aparecer ali o Windows Home, o Windows Pro, então eu vou mostrar um recurso que vai ajudar vocês a não ter esse problema. Logo na descrição do vídeo eu vou deixar esse código aqui, que vocês vão copiar ele, né, com o botão direito do mouse, clique em copiar, ou então vocês dão um Ctrl C padrão, e aí vocês aqui no Windows, vocês vão digitar bloco de notas, aí já aparece aqui, dentro do bloco de notas vocês vão colar, e na hora de salvar vocês vão clicar em arquivo, salvar como, e aqui no nome vocês vão escrever EI
.cfg. E na parte do tipo de documento, escolhe todos os arquivos e clica em salvar. Aqui eu já tenho, então ele vai falar que eu já tenho, mas aí para você não vai aparecer. E aí uma vez que você salvar esse arquivo, eu deixei o meu na área de trabalho, aperta com o botão direito do mouse, ou então usando 2 dedos no seu notebook, né, no mousepad, e clica em copiar, e aí acessa aqui o pendrive com o Windows, e dentro dessa pasta Sources, é só clicar 2 vezes, e depois com o botão direito do mouse, para acessar as opções, você clica em colar. E aí ele vai fazer o processo de copiar o arquivo, é só aguardar. E pronto, quando ele tiver sido copiado, ele vai aparecer destacado aqui, e aí é só fechar e seguir com o processo de formatação. A gente vai aqui no ícone do Windows e no botão que aparece como opções de desligamento, a gente clica em reiniciar. E assim que o computador reiniciar, você precisa começar a apertar sequencialmente algumas vezes a tecla que vai acionar o menu de boot do computador, que é onde você escolhe por qual dispositivo você quer entrar. Então, se tratando de desktop, né, de computador de mesa, se a placa-mãe for da ASUS, normalmente a tecla é o F8, e se for da Gigabyte, normalmente a tecla de menu de boot para escolher por onde você quer iniciar é o F12. E para os notebooks, se for da Lenovo ou da Acer, a tecla que ativa o boot é o F12, e se for da ASUS, pressiona o ESC, que pode ser que dê certo, ou então você vai ter que entrar na BIOS para escolher manualmente a entrada de boot, que é o que eu vou fazer com o notebook que eu estou usando para fazer a formatação. E agora, pessoal, eu vou apertar aqui a tecla F2. Agora está pedindo aqui a senha da BIOS, né? Vou digitar. Provavelmente a sua não vai ter senha. Quando você apertar a tecla de função que o Google indicou que era o boot menu e te direcionar aqui para BIOS, é só você ir aqui nessa parte de boot e aqui vai estar provavelmente o dispositivo USB. Eu já deixei ele como prioridade para poder inicializar. Para você que nunca fez, quando você entrar aqui na BIOS vai ter essa aba de boot, você vai com as setas só indo para o lado até chegar nela, e aqui às vezes o computador vai permitir que você dê um enter aonde você quer iniciar e você já inicie, ou então você tem que seguir aqui as ordens que ele pede ali, ó, para subir, tava em segundo aqui, para subir tinha que apertar F6, eu apertei F6, e aí para você salvar qualquer configuração de BIOS você tem que pressionar o F10, aí vai perguntar se você realmente quer salvar a alteração que você acabou de fazer, você aperta Enter, e aí ele vai reiniciar a máquina. Aí agora vai iniciar com o pendrive, né? Ali é o script do Rufus para poder ignorar a TPM 2.0, essas coisas. Eu queria gravar direto com a minha placa de captura, mas ela não funciona nessa parte de instalação do Windows, então a gente vai aqui no improviso mesmo. Pode demorar um pouco dependendo do pendrive que você está utilizando. Se for 2.0, que geralmente tem a ponta preta, ele vai ser um pouco mais lento do que a 3.0, que é a ponta azul, mas aqui já está iniciando. E aí já vai para o menu de instalação do Windows, ele vai carregar aqui as informações iniciais, e aqui está aqui, essa é a nova interface de instalação do Windows, é só você clicar em avançar. O teclado que a gente usa hoje é o ABNT2, então você seleciona aqui, apesar de que nessa parte nem precisa, porque eu vou recomendar que vocês cliquem aqui na versão anterior da instalação, e nessas opções aqui, idioma instalar português, e aqui na parte do teclado e seleciona a opção do ABNT2. E aí é só clicar em avançar. Clica em instalar agora e aí vai ter a parte de ativação do Windows. Aqui é só colocar que não tem a chave do produto, clica uma vez e aqui seleciona a versão Pro do Windows e dá um avançar. Aqui a gente aceita os termos de uso e clique em avançar. Aqui nessas opções a gente vai na parte avançada. Talvez se o seu SSD, armazenamento já esteja com algum sistema e você está fazendo uma formatação limpa, aqui é só você ir clicando em uma partição de cada vez, vamos supor na primeira, e aí você clica em excluir, ele vai perguntar se você quer fazer isso, você fala que sim, e aí você vai fazendo isso em todas que aparecerem aqui, aí vai começar a ficar espaço não alocado, aí vai sumindo, você vai clicando, selecionando e vai em excluir, e vai fazendo isso até que não tenha mais nenhuma partição a ser excluída. Aí agora, ó, espaço não alocado da unidade, e aí aqui basicamente é só vocês clicarem aqui em avançar. E agora o Windows ele vai fazer todo o processo de instalação através do pendrive que a gente fez, e aí aqui agora é só aguardar esse processo finalizar, não precisa fazer nada aqui que o Windows vai fazer tudo automaticamente.
Bom, agora essa parte finalizou e vai aparecer essa telinha falando que o Windows vai ser reiniciado, e aí é só aguardar ou só apertar em reiniciar agora, que vai estar ali embaixo. E ele vai iniciar, né, o processo de finalização da instalação, onde a gente vai fazer as configurações personalizadas do sistema, colocar nome, enfim, senha, essas coisas. Então ele vai carregar aqui as partes iniciais e aí a gente já vai chegar nessa área de personalização. Aí agora ele vai reiniciar, né, novamente. A instalação do Windows 11 faz o computador reiniciar algumas vezes, é relativamente normal. Prontinho, agora já vai iniciar a parte de personalização do Windows, né? Aí vai estar pré-selecionado o Brasil, é só clicar em sim. Aí aqui a opção de linguagem é a mesma coisa, escolher a opção ABNT2 e aí pula. E aí agora vai vir com a conexão de rede. Se você tiver no notebook vai aparecer o Wi-Fi, se você tiver no PC de mesa, talvez já passe direto porque você vai estar usando um cabo de rede, né, no caso. Aqui como eu estou usando só o Wi-Fi, eu vou ter que colocar a minha senha. Prontinho, aí já conecta e é só clicar, uma vez conectado é só clicar em avançar. Agora ele vai carregar, né, as informações de inicialização e já vai usar a rede para baixar atualizações, recursos. É bem importante que a rede esteja ativada nesse momento para que você não tenha problemas como o driver de rede não funcionar ou o Windows ele acabar quebrando algum recurso durante o processo de instalação e você ter problemas durante o uso. Ele reiniciou mais uma vez, é só deixar ele fazer tudo sozinho, não precisa apertar nada. Ele geralmente avisa que vai reiniciar e ele mesmo reinicia a máquina. E é importante manter o pendrive da instalação até que a gente chegue na área de trabalho do Windows especificamente. Ele iniciou novamente. Ok. Aqui o nome do dispositivo é o nome da rede, tá? Não é tão importante você personalizar isso no momento. Eu costumo colocar o meu nome e PC na frente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, JRPC e clicar em avançar. Aí provavelmente ele vai reiniciar. É só aguardar. Aí nessa parte é só clicar em configurar para uso pessoal e clicar em próximo. Agora, como ele tem acesso à rede, ele vai buscar atualizações do sistema. É só aguardar. E agora ele vai iniciar esse processo de finalização, né, de atualização do sistema, onde ele vai baixar tudo que tem de disponível até o momento em que você está fazendo a formatação ou a instalação. E essa parte costuma demorar, independente se o seu computador é mais esperto, é mais rápido ou é um pouco mais antigo. Nessa parte é bem intuitivo, é só você aguardar essas 3 barras carregarem, que aí, quando finalizarem, a gente vai ter acesso ao sistema. É bem importante não pular essa etapa, porque novamente, se você não fizer essa atualização agora, você vai acabar fazendo ela quando o Windows ele estiver iniciado, e isso vai causar travamentos na sua máquina, uns stutterzinhos, né, que a gente fala, que é uns bugs estranhos, e aí, nesse sentido, o melhor remédio é aguardar esse processo finalizar.
Prontinho. Agora, depois que ele atualizou, iniciou e fez tudo que tinha que fazer com as atualizações do sistema, agora vai chegar nessa parte que ele vai pedir para você colocar uma conta da Microsoft. Em algumas builds, né, em algumas versões do Windows, você não necessariamente vai precisar fazer o que eu vou indicar para vocês. Você pode clicar em opções de entrada e em algumas builds aparecia a opção de conta local. Só que agora não está aparecendo. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai usar a tecla Shift do seu teclado, pressionando ela você vai apertar F10, que aí vai aparecer essa telinha aqui que é o próprio terminal do Windows, e dentro dessa telinha você precisa clicar aqui nessa barra branca pelo menos uma vez para o terminal entender que você está dentro dele, e aí você vai digitar o seguinte comando: start ms-cxh local only, e aí você vai digitar tudo isso e vai apertar Enter. Quando você apertar Enter, vai aparecer essa tela aqui. Crie um usuário para esse computador e você coloca o seu nome de usuário. Eu vou deixar só RJ mesmo. E aí, se você quiser colocar senha, você coloca. Eu não vou colocar. Se você não quiser colocar, é só você apertar Enter, que ele vai reiniciar. E aí, você não vai ter a obrigatoriedade de entrar com uma conta da Microsoft, principalmente se for a primeira vez que você vai utilizar um PC de fato, ou então você não tem interesse no uso do OneDrive, que é o recurso mais utilizado para quem quer logar no computador usando uma conta da Microsoft. E aqui agora vai ter essas perguntas de configuração. Eu geralmente coloco tudo não, tá? Porque tudo isso daqui é o que a gente chama de telemetria do sistema, que é basicamente colhimento de dados, informações. Não é interessante para a maioria das pessoas. E depois de alguns cliques a gente já chega aqui na área de trabalho do Windows, e nesse caso você fez a instalação do sistema de forma completa. E o objetivo principal desse vídeo foi mostrar para vocês o processo de configuração do pendrive e da instalação do Windows de forma completa, incluindo algumas dicas que eu, como técnico de PC Gamer, utilizo para poder facilitar a vida dos meus clientes. Lembrando para você que é da capital de São Paulo ou da grande região, eu presto serviço de montagem, manutenção preventiva, que é a limpeza das peças. Eu também faço manutenção de placas de vídeo dedicada, né, as GPUs, abrindo ela, trocando ali a pasta térmica, o thermal pad e fazendo a limpeza completa, tirando ali toda a poeira, tudo que foi juntando ao longo do tempo. Para você saber mais sobre esse serviço, você pode acessar o primeiro link do comentário fixado e da descrição. E no próximo vídeo dessa série eu vou mostrar para vocês a melhor forma de deixar o Windows configurado para o uso do dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que vai ajudar a elas saberem como faz todo esse processo de instalação, formatação do Windows. Então a gente se vê no próximo vídeo. O meu muito obrigado para quem esteve até aqui, e por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.